Uma pesquisa realizada pela International Stress Management Association do Brasil, com 1.000 profissionais de São Paulo e Porto Alegre com idades entre 25 e 60 anos, revelou que a síndrome de Burnout atinge 30% da população economicamente ativa no Brasil. Para explicar um pouco mais sobre esse problema, está aqui no estúdio a psicopedagoga Maria Carolina Lolli, nossa parceira. Tudo bem, Lolli? Tudo bem, Elaine. Bom, conta pra gente o que é, o que caracteriza a síndrome de Burnout. A síndrome de Burnout ela é causada pelo estresse excessivo. Então, do inglês, né, a tradução burn, então explosão, out para fora. Então, é quando a pessoa guarda todo aquele estresse dentro dela, de repente, de uma hora para outra, explode, causando aí vários prejuízos não só para ela, mas para todas as pessoas que convivem com ela. Agora, é uma coisa que começa pequenininho, vai crescendo. Isso. Começa com aquela vontade de você com aquela falta de vontade de ir para o trabalho, por algum motivo. Depois ela pode evoluir para as dificuldades nas relações entre as pessoas que trabalham ali no cotidiano. Depois começam a aparecer as doenças, né, psicológicas ou não, até físicas. Então, uma dor de cabeça, dor na coluna, sem motivo aparente. E depois pode trazer outros problemas, como o abuso de drogas lícitas e também drogas ilícitas, e em alguns casos pode até culminar em suicídio. E assim, como é que a pessoa pode saber se ela está desenvolvendo burnout ou se ela está só com um probleminha passageiro? Então, o grande desafio dos profissionais aí da área da saúde, né, que lidam com essas pessoas que sofrem muito estresse, é a dificuldade de fazer o diagnóstico da síndrome de Burnout em comparação a uma depressão. Porque ele pode ser muitas vezes confundido com uma depressão, porque o empregado, o colaborador, né, como hoje é mais comum ser tratado, o colaborador começa a passar por constrangimentos, começa a procurar motivos para brigar ali no seu ambiente de trabalho. E, geralmente, essas pessoas que são acometidas pela síndrome de Burnout são aquelas pessoas que se exigem muito. Então, aquela pessoa que se cobra muito por um resultado satisfatório. E, geralmente, não é todos os dias que nós conseguimos ter êxito nas nossas atividades laborais, né? Então, em decorrência disso, surge então a síndrome de Burnout. A gente pode dizer que tem mais a ver com a resposta que a pessoa dá em relação àquilo que ela recebe, ou realmente pode ser um fator externo que esteja complicando a vida dela? Isso, justamente a primeira hipótese. Então, a pessoa dá uma importância muito grande para o seu serviço, para o seu trabalho, e ela espera que as outras pessoas que trabalham com ela também tragam esse reconhecimento para ela. Tanto que os profissionais que mais sofrem com a síndrome de Burnout são os profissionais da área da educação, da área da saúde, aqueles profissionais que prestam serviço para outras pessoas, ou aqueles profissionais cuja sua profissão interfere na vida de outras. Então, policiais, bombeiros, essas profissões são as mais acometidas. E tem alguns sintomas que soam, não é nada engraçado, mas soam até engraçados, né? Como às vezes está em casa e achar que está no trabalho. Sim, isso. Às vezes esquecimento, sabe aquela coisa de perder a hora todos os dias? Então, tudo isso já pode ser um sinal para a pessoa procurar ajuda para começar o tratamento o quanto antes. Atender telefone em casa como se estivesse na empresa. Pois é. Mas assim, o que é mais comum da síndrome de Burnout é a falta de vontade de trabalhar, a falta de vontade em fazer as atividades do serviço. Então, deixa meio desleixado né, as atividades ali. E outra coisa é a despersonalização. É quando a pessoa, assim, todo mundo da empresa é acostumado a vê-la, por exemplo, com o cabelo bem arrumado, com uma roupa bonita, sabe? Bem vestido, de repente essa pessoa muda totalmente. Então, não penteia mais o cabelo, deixa de se cuidar, né? Então, esse desleixo, que é chamado de despersonalização, é uma das características. Então, assim, a síndrome de Burnout não é que a pessoa vai estar em casa atendendo o telefone e falando que está em casa, não é isso. É justamente o contrário. Ela não quer se remeter à situação do trabalho. E isso normalmente tem a ver por uma situação única, forte de estresse, ou a pessoa mesmo acaba tendo uma, não sei se descompensação, se é que a gente pode chamar assim? Isso, justamente. Então, assim, são situações pequenas que vão se somando e chega no ápice que daí causa a doença. E ela pode levar à depressão, a própria síndrome pode levar à depressão? Sim, um dos sintomas, então, seria a depressão. Então, não é a síndrome de Burnout, ela é bem diferente da depressão. Então, a depressão é um dos sintomas dessa doença. Isso mesmo. E o que é o tratamento para essa doença? Então, na verdade, a gente precisa prevenir. É melhor prevenir do que tratar, né? O tratamento seria tratamento com psicoterapia, tratamento medicamentoso na maioria das vezes. Então, por isso que é melhor a gente evitar.
Como que se evita isso? Programando as rotinas, a sua rotina diária. Então, a gente fala sempre da importância de programar a rotina desde pequeno, então, da criança até o adulto, para não ter problemas futuros, né? Então, a programação é muito importante, para não se sobrecarregar. No caso dos professores, é um pouco difícil a gente fazer essa programação, porque sempre tem provas para corrigir, as atividades que a gente precisa preparar no ambiente de casa ali. Então, às vezes, o professor ele deixa passar o final de semana sem fazer as atividades que ele gosta. Então, sempre ter um tempo para fazer aquilo que você gosta, aquilo que você se sente bem, né? Seria uma maneira de evitar a síndrome de Burnout. O pessoal fala muito em vestir a camisa da empresa, vestir a camisa da instituição. Claro, isso é importante, né? Mas é preciso ter limitações. Tem limite. E a gente precisa entender que nós não somos culpados pelo sucesso ou pelo insucesso de uma instituição toda, né? Todo mundo soma para dar o sucesso dessa empresa. Então, a gente não pode se culpar por tudo de ruim que aconteça. Ou, às vezes, a gente leva muito aquela coisa, muitas cobranças, né? Essas cobranças elas podem influenciar então, negativamente na vida, no estilo de vida dessa pessoa, causando a síndrome. No caso de ter aí uma chefia um pouco mais enfática, mais que faça uma pressão maior, qual que seria aí uma orientação para que a pessoa consiga não ficar nessa neurose? Existem vários tipos de pessoa, cada pessoa sabe os seus limites, né? Então, se você vê que o seu limite, que essa pessoa, então esse chefe tão ávido ali, prejudica o seu dia a dia, o seu bem-estar, então é melhor que você procure um profissional, né? Desde que se você não quer mudar de emprego, claro, e esse profissional irá te ajudar. Então, terapeuta seria a melhor opção. Daí saber como reagir a isso. Com certeza, porque às vezes a gente precisa de ajuda, mas é difícil você assumir, né, Elaine, que você precisa de ajuda para resolver um problema, ainda mais no trabalho, né? Então a gente precisa dessas ajudas externas aí para conseguir suportar esses estresses do cotidiano. A gente vem de uma geração mais antiga em que, na verdade, o que se aprendia era ser submisso ao chefe. Com certeza. Hoje a gente sabe que ainda bem tem uma visão diferenciada disso, mas essas pessoas têm mais probabilidade, a gente pode dizer, de ter a síndrome de Burnout? Quem tem maior probabilidade é aquela pessoa que se cobra muito. Então, acontece uma coisa, por mínima que seja, você fica pensando uma semana inteira, não consegue dormir por conta do trabalho, sabe, por conta do problema do trabalho que aconteceu naquele dia, ou senão você culpa todo mundo da sua família por você não ter sido bem-sucedido aquele dia. Então, essas pessoas são aquelas pessoas mais suscetíveis à síndrome de Burnout. Outra coisa importante também é de repente, não ficar levando trabalho para casa. Com certeza, por isso que é tão importante se programar, né? Então, sempre ter uma atividade de relaxamento ali para você tirar esse foco do trabalho, tirar o foco dos problemas, né? Para colocar a mente em dia, deixar sempre a mente sã, né? Que a gente fala tanto importante. Agora, uma coisa bastante comum é quando a pessoa passa, por exemplo, por um trauma, ou por uma briga, ou por uma questão de morte na família, ou de um ente querido, acaba depositando tudo no trabalho. E aí acaba tendo isso como o mote da vida. Isso. É um problema também. Isso, por isso a importância dos terapeutas ali para auxiliar em todas essas situações aí de estresse, né? Agora, estresse é uma palavra que está no nosso cotidiano. Infelizmente, né? Faz parte do século XXI. O que dá para fazer, Loli, em relação a isso? O que daria? Claro, não existe uma receita, né? Que senão ninguém teria estresse. Mas o que seria importante, por exemplo, hoje, no dia a dia, profissionais que trabalham, têm 2 empregos, 3 às vezes. O que é importante a pessoa manter, guardar, cuidar, justamente para não ser aí acometido por um estresse muito forte, que acaba levando até a doenças, né? Então, na minha opinião, o importante é dosar o momento de trabalho, dosar o momento com a família, dosar o momento só para si, porque a gente também precisa de um momento só para nós, né? Assim, para você fazer aquilo que te deixa bem, seja para você ir ao salão, seja para você ler um livro, seja para você fazer o jantar especial, né? Todo mundo precisa de um tempo ali para si mesmo. Então, dividir a sua agenda de modo que você consiga dar um tempo para todo mundo seria a receita. E sem culpa, né? Porque às vezes a pessoa consegue separar, mas fica se sentindo culpado, por exemplo, porque não foi fazer tal coisa com o filho. Ou às vezes porque deixou tal coisa do trabalho para o outro dia, e daí no outro dia no trabalho recebeu uma bronca lá. Então a gente precisa mesmo se centrar, né? E dividir a agenda para não tornar a nossa vida muito estressante e desgastante, não só para a gente, como para as outras pessoas que convivem conosco. E é importante lembrar que o estresse pode levar a doenças seríssimas. Isso, e assim, a síndrome de Burnout ela é uma doença muito séria, porque você vê, uma pessoa que
age normalmente. De repente, ela começa a se sentir mal. Doenças começam a aparecer, doenças sem causa aparente. Por exemplo, dores na coluna, que você vai procurar o médico, você não encontra razão para aquilo. Começa a passar mal, o sistema imunológico fica debilitado. Então, prejudica toda uma rotina familiar, né? Então, por isso que precisa tomar bastante cuidado. E, além disso, essas pessoas elas costumam procurar soluções para os seus problemas numa maneira mais fácil, que seria, então, o uso de bebidas, o uso de drogas. Então, muitas vezes uma pode fuga, acontecer. Na verdade, né? É isso, é fuga. Ou senão ela fica, sabe o rato da academia, que fica o dia inteiro na academia? Então, tudo isso, todas essas fugas podem ser prejudiciais para a saúde, não só da pessoa que está doente, porque é doente, né? Como também da família inteira que convive com ela. Criança tem isso também ou mais adulto? Não, são mais adultos, são pessoas que já adentraram o mercado de trabalho, né? Que convivem com essa rotina de cobrança por um serviço, né? Então, eu preciso trabalhar porque senão eu não consigo pagar minhas contas. E se eu não der o melhor de mim, eu não vou me autossatisfazer, consequentemente, eu não conseguirei pagar as minhas contas. Então, o grande problema é isso, trabalhar para não conseguir pagar as contas. Por isso que a pessoa fica tão estressada e quer sempre dar o melhor de si. Tem aquelas pessoas que assumem também as tarefas não só dela, mas de todo mundo da empresa, né? Então, essas pessoas são que têm que tomar bastante cuidado. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação.